Olá a todos, sou Felipe Tobias Costa, bolsista de iniciação científica do Laboratório de Engenharia de Combustão e Fluidos no Departamento de Engenharia Mecânica da UDESC, no Centro de Ciências Tecnológicas, em que a minha pesquisa foi vinculada ao projeto Estudo da Velocidade de Chama Laminar e da Energia de Ativação Global Aparente de Combustíveis Líquidos e Gasosos, sob orientação do professor Roberto Wolff Francisco Júnior. Então, os objetivos desse trabalho são projetar uma bancada experimental capaz de trabalhar em altas temperaturas, 200, 300 e 400 graus Celsius, na saída do aquecedor de ar, observar o comportamento de evaporação da gota na temperatura ambiente de 80 graus Celsius, avaliar a influência da composição da gota 27 a 100% de etanol anidro em volume em relação à composição da gasolina no comportamento de evaporação de uma gota, analisar o comportamento de evaporação de gotas multicomponentes. Então, a bancada experimental ela consiste basicamente de um ar aquecido, provavelmente de um compressor de ar. Ele é aquecido por meio de resistências elétricas, com vazão e temperatura controladas. Esse ar ele escoa através de uma gota de combustível que é depositada em um termopar de diâmetro de 7 milímetros. 7 milímetros não, 0,7 milímetros. E uma fonte de luz, então, ela reflete a sombra, projeta a sombra da gota em uma tela branca. Essa sombra ela é aumentada por meio de uma lente de aumento e uma câmera com uma taxa de atualização de 60 quadros por segundo capta, então, as dimensões da gota em cada instante de tempo. Então, para cada instante de tempo, a imagem original ela é transformada para em uma imagem em escala de cinzas. É feito um processo de binarização, ou seja, converter cada pixel da imagem em preto ou branco, de acordo com um limite pré-definido. Também é feito um tratamento morfológico da imagem, que é cortado os arames do termopar, de forma que apenas o perfil da gota permaneça na imagem final para o cálculo do diâmetro da gota. Então, todo esse processamento de imagem foi feito através de um programa feito pela minha autoria em Scilab. Bom, os resultados experimentais, então, primeiramente sobre a eficiência da bancada. A bancada ela se mostrou com um tempo de estabilização de aproximadamente variando de 20 a 40 minutos. Então, isso depende de qual temperatura se deseja alcançar. Para temperaturas maiores, né, a temperatura de 400 graus Celsius, demorando cerca de 40 minutos, enquanto para a temperatura de 200 graus Celsius, cerca de 20 minutos. Então, também foi realizado um mapeamento das temperaturas alcançadas pela bancada na entrada da câmara. Então, para cada temperatura do ar na saída do aquecedor, foi medido também o correspondente na entrada da câmara de testes. Então, para cada uma dessas temperaturas também foi analisada a temperatura na superfície do aquecedor, e também na madeira, na base da câmara. Isto por questões de segurança. Então, a gente pode observar ali pela tabela que na superfície do aquecedor não ultrapassando os 60 graus Celsius, e na temperatura da madeira na base da câmara praticamente a temperatura ambiente. Então, pode-se concluir que a bancada se mostrou bem eficiente, também bem segura para a operação em altas temperaturas. Então, para fazer uma análise da influência da composição da gota, foram determinados dois casos. Então, o caso com 27% de etanol anidro e o caso de 100% de etanol anidro. E a temperatura do ar foi mantida em 80 graus Celsius, o volume da gota em 4 microlitros, a vazão volumétrica de ar em 50 litros por minuto, a velocidade do escoamento do ar na seção de testes de 0,175 metros por segundo e um diâmetro inicial teórico da gota, calculado a partir do volume da gota, de 1969 micrômetros. Para cada um desses casos foram realizadas 10 medições, e a média do diâmetro inicial para a composição de 27% ficou em torno de 1,460, mais ou menos 0,071 milímetros, para a composição de 100%, de 1,641, mais ou menos 0,114 milímetros.
A temperatura inicial da gota, ela permaneceu em torno de 25, mais ou menos 3 graus Celsius para todos esses casos. Então, aqui está plotado então, o gráfico da variação temporal do diâmetro quadrado normalizado da gota em relação ao tempo, então, normalizado da gota também. Enquanto que o eixo secundário do gráfico ele exibe a variação da temperatura interna da gota. Então, pode-se observar que para os quadrados, que é a composição de 100% de etanol anidro, a lei do D quadrado não foi respeitada. Enquanto que para a composição de 27% ela foi respeitada ali por partes, ou como é de se esperar, pelas diferentes taxas de evaporação para cada componente que compõe o total da gota, pela diferença de volatilidade de cada um desses componentes. Então a gente pode observar a existência de 4 regiões, a região vermelha, essa região azul e uma região verde, essa região roxa, com taxas de evaporação diferentes. Além disso, em relação à composição da gota, podemos observar que um aumento na porcentagem de etanol aumenta-se o tempo de vida da gota e reduz a taxa de evaporação desta. Enquanto que o inverso também vale, né? Aqui estão cada um desses valores calculados, para caso queiram tomar nota. Então, concluindo, pode-se observar que a bancada experimental se mostrou muito eficiente na estabilização das temperaturas. Também ela é de fácil operação. Tem-se a possibilidade de realização de experimentos em altas temperaturas. Também foram avaliados os comportamentos da evaporação para as condições especificadas. A metodologia experimental, em conjunto com o cálculo dos diâmetros pelo programa Scilab, foram eficazes. As medições com a composição de 27% de etanol obedeceram à hipótese por segmentos. Sobre os efeitos da composição no processo de evaporação da gota, destaca-se o significativo aumento na taxa média de evaporação de aproximadamente 232,3% na temperatura de 80 graus Celsius. A principal sugestão, então, para futuras modificações seria otimizar o mecanismo de inserção da gota no termopar e deste na câmara de testes. Então, ficam os agradecimentos para a FAPESC, ao Governo do Estado de Santa Catarina e também ao CNPq. Para contatos, podem recorrer a esses e-mails exibidos. Obrigado.